Voltamos, agora nós vamos falar sobre transmissão. Como que se transmite o vírus? Por quais vias é possível fazer essa transmissão do vírus para que outros organismos ou até mesmo o próprio organismo ele conceba uma nova lesão, tá? Então aqui tem um exemplo, né, de uma contaminação ali das mãos através de uma tosse, que seria uma forma também de transmissão viral por via respiratória, né? Então, a pessoa tosse, né, tem o contato com a mão infectada, que vai lá dar o aperto de mão em outra pessoa, né? E essa pessoa vai e coloca a sua mão que veio contaminada através desse espirro, através dessa tosse, com o vírus, e ela passa no nariz ou na boca ou até mesmo nos olhos e faz com que isso se transmita aquele vírus que foi colocado para fora de outro organismo. Esse é um exemplo somente, mas existem várias formas de transmissão, né? E acredita-se que essa transmissão dependa de vários fatores, incluindo a localização das lesões, a quantidade de vírus presentes na infecção, o grau e a natureza de contato, tá? Além disso, várias são as vias que pode haver a transmissão do HPV. A primeira a ser mencionada aqui é a via sexual, que é a mais comum e a que gera maior medo, maior temor em relação à questão da contaminação, da transmissão, da infectação através do vírus HPV. E através da via sexual é que geralmente se aparece aqueles tipos virais oncogênicos, né? Então, através da via sexual, a infecção genital ocorre por contato direto com o epitélio infectado, cervical, vaginal, vulvar, peniano ou anal. E aqui eu faço uma pausa para que nós possamos assistir um vídeo agora, entendendo melhor como que funciona isso na prática, tá? Então assista esse vídeo comigo agora e entenda qual que é o aspecto, como que funciona esse ciclo viral dentro desse processo de transmissão através da via sexual. Ciclo do HPV. A cada ano, mais de 500 mil pessoas são contaminadas com o vírus do papiloma humano. Você sabe como uma pessoa se contamina com esse vírus, mais conhecido como HPV? O HPV genital é quase sempre transmitido durante as relações sexuais, quando pode ocorrer um contato direto com a região infectada do parceiro. Capaz de infectar homens e mulheres, esse vírus está relacionado com vários tipos de câncer. Vamos ver o que acontece na mulher? Vários vírus que estavam livres nas lesões do parceiro entram no corpo da mulher pela vagina e chegam ao colo do útero. Esses HPVs já chegaram ao epitélio. Vamos ver esse vírus com mais detalhes? O HPV é um vírus pequeno que não possui membrana envoltora. Tem um capsídeo. Você lembra que todo vírus tem um? E material genético? Esse tem DNA. Veja que há uma dupla fita enroladinha nas estonas. Agora o vírus precisa se ligar aos seus receptores, proteínas que reconhecem o vírus e o deixam entrar na célula. Depois que se liga ao seu receptor, o vírus entra na célula por endocitose. Forma-se uma vesícula que contém o vírus. Dentro da vesícula, o capsídeo se desarruma e o DNA é liberado. Veja que, por mecanismos que não serão detalhados, o DNA deixa a vesícula e entra no núcleo da célula. Uma vez lá dentro, o DNA do vírus poderá seguir dois caminhos. Em alguns casos, o DNA viral se une ao DNA da célula hospedeira, causando danos a ele. Estudos mostram que essa união entre o DNA do vírus e o DNA da célula pode ser a causa do câncer de colo do útero e de outros tipos de câncer, como vagina,
pênis, ânus, boca e faringe. Veja que em alguns casos o DNA fica no núcleo em sua forma circular, sendo copiado. As cópias vão sendo acumuladas. Repare que, com a divisão das células infectadas, as cópias do DNA do vírus também são divididas. Assim, se espalham pelo tecido. Quando as proteínas do capsídeo ficam prontas, elas se juntam ao DNA do vírus, formando novas partículas virais. Os vírus formados são liberados durante a descamação das células mortas. Esse vídeo pôde nos mostrar de uma forma bem fácil, de fácil entendimento, como que funciona todo esse ciclo viral, né? Nós podemos perceber ali sobre o aspecto da mulher, do útero, né? Como que funciona esse processo de transmissão viral do HPV. Agora nós vamos falar de outra via de transmissão de vírus, que é a via perinatal. É através do canal do parto, né? A infecção pode induzir a papilomatose respiratória recorrente, né? Verrugas anogenitais e infecções ascendente intraútero, verrugas em recém-nascidos de parto cirúrgico. Então, a via perinatal, né, através do canal de parto, a infecção pode induzir a papilomatose respiratória recorrente, né, ou seja, a criança no momento ali do parto, do processo cirúrgico, ela pode respirar, né, trazer para dentro do seu organismo todo aquele ambiente contaminado ali, tá? As verrugas anogenitais, né? E a infecção ascendente intraútero, né? Verrugas em recém-nascidos de parto cirúrgico. Então, nesse processo cirúrgico, aonde está acontecendo ali, o recém-nascido, ao ser retirado do ventre da sua mãe ali, pode haver uma contaminação via perinatal. O outro aspecto é via cutâneo, né? Frequentemente adquiridas através de microtraumas que criam uma pequena abrasão, permitindo a penetração do vírus na epiderme. Então, quando nós falamos sobre verruga plantar, e eu já entro nesse assunto já aproveitando esse momento, nós estamos falando sobre o aspecto de transmissão por via cutânea, tá bom? Essa pode ser de forma direta, indivíduos infectados por autoinoculação e irritação da pele, e indireta por fomites contendo partículas virais, tá? Então, o contato, a transmissão, ela pode ocorrer de forma direta, ou seja, uma pessoa que tem a sua inoculação, que já tem ali o vírus HPV, que já tem uma lesão, em contato com outra pessoa, ou até mesmo da própria pessoa em contato com outra parte do corpo, pode ser que haja essa transmissão formando uma nova lesão. Mas também pode ser através de um contato indireto, através de fomites contendo partículas virais. O que são esses fomites ou fomite? São seres inanimados, né? Por exemplo, o calçado, né, que esteja infectado, que esteja ali com as partículas virais ali, que outra pessoa vai utilizar, ou até mesmo você que tem já a verruga instalada, e ali a partir daquela lesão primária se torna novas lesões secundárias em função daquele sapato, daquele calçado ou daquela meia estar contaminado. Isso é considerado um fomites. E agora nós vamos falar sobre patogênese. O primeiro passo na patogênese viral é a entrada do vírus no hospedeiro susceptível, usando qualquer uma das portas de entrada que esteja disponível, ou seja, através da pele ou da mucosa. Então, o acesso para que haja esse processo de infectação através do vírus do HPV, ele vai acontecer ou pela pele ou pela mucosa, né? E essa patogênese viral, a porta de entrada do vírus é no hospedeiro susceptível. Qual que é o hospedeiro susceptível?
somos nós, seres humanos, ou os animais. O vírus ele vai fazer a sua replicação dentro de células vivas que há no nosso organismo. Quando ocorrem microtraumas, o HPV infecta as células da camada basal. O genoma viral é mantido na forma epissomal com a multiplicação das células basais. As células epiteliais se movem continuamente para a superfície da pele. Os genes precoces são expressos, estimulando a proliferação de células basais, produzindo acantose e papilomatose. Aqui é o exemplo disso que nós acabamos de falar. Então, para que haja, a infectação viral, é necessário que tenha ali alguma fissura, um microtrauma, uma abertura para que esse vírus, tão pequeno que ele adentre, no epitélio, na epiderme, e ele vai até a última camada da epiderme, A epiderme é a camada mais exposta da pele, e ele vai entrar por essa microfissura, por esse microtrauma, e vai até a última camada, que é a camada basal. Ali acontece um processo de replicação, fazendo com que outras células sejam contaminadas, e ela vai se multiplicando e chegando ao ponto, isso logicamente nós estamos falando sobre uma verruga dentro do aspecto oncológico, e ela vai ultrapassando a camada basal, ou seja, a membrana basal, que seria a última parte da epiderme, e adentrando dentro da derme. Por isso que se torna uma verruga sobre o aspecto oncogênico. Quando o vírus infecta a célula, podem ocorrer 3 tipos de evolução desta infecção. A eliminação do vírus pelo organismo. A maioria das infecções por HPV é eliminada pelo organismo, contudo, apenas cerca de 10% vão apresentar lesões clínicas. Ou seja, pode ocorrer 3 tipos de evolução desta infecção. A primeira aqui que nós estamos falando é a eliminação do vírus pelo próprio organismo. Ou seja, a maioria das infecções do vírus HPV, ela já é eliminada pelo próprio organismo. Ou seja, apenas 10% vão apresentar lesões clínicas. O segundo é a produção de infecção latente. Isso ocorre quando o DNA do vírus é encontrado no interior do núcleo da célula e a replicação viral fica na dependência do ciclo celular. Ou seja, essa célula acontece uma multiplicação, uma replicação viral, mas que fica ali presa dentro dessa própria célula, não desenvolvendo ali uma multiplicação celular. E a terceira seria a promoção do aparecimento de lesões clínicas, que são as próprias verrugas virais, Estados de imunodepressão podem ser um dos fatores desencadeantes para o aparecimento das lesões. É aquilo que nós falamos no módulo anterior, o aspecto imunológico ele é muito importante. E quando há uma deficiência imunológica no organismo, se torna o fácil desenvolvimento para que a verruga venha a aparecer, para que a lesão venha a ser desencadeada. Nós vamos dar mais uma pausa aqui no vídeo e logo em seguida nós voltamos falando sobre as manifestações clínicas, ou seja, os tipos de verruga propriamente dito. Até daqui a pouco.